E aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Felipe Viana, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e o tema da nossa aula de hoje é Primeira Guerra Mundial. Então eu já começo dizendo que quando a Primeira Guerra aconteceu, ela não foi chamada de Primeira Guerra, ela foi chamada de Grande Guerra ou Guerra Mundial. Mas por quê? Porque foi uma guerra, gente, que afetou diretamente ou indiretamente várias nações do planeta, várias nações do mundo todo, inclusive o Brasil. O Brasil foi afetado na área econômica. Por quê? Porque o Brasil, em 1914, ele exportava. O que significa isso? Ele vendia café para a Inglaterra. E se a Inglaterra está em guerra, ela vai deixar de comprar café. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, né, é que essa guerra ela aconteceu de 1914 e quando ela estava acontecendo, as pessoas acreditavam que iria durar 4 meses, 5 meses, e essa guerra durou 4 anos. Então ela se inicia em 1914 e vai até 1918. Nós precisamos entender os antecedentes, as causas, o que vinha acontecendo. De 1871 até 1914, a Europa vivenciava um período da história que a gente chama de Belle Époque. O que significa isso? Bela época. Foi um período de grande prosperidade econômica. Nesse período foi criada a Torre Eiffel em Paris. Os países europeus estavam se enriquecendo. A Inglaterra, por exemplo, vivenciava a era vitoriana, um período de grande industrialização. A França, por exemplo, começou a ter acesso a bens culturais. E aí a gente fala que essa bela época, ou Belle Époque, é um mundo clássico. Formou-se, criou-se um mundo clássico, onde é tudo muito bonito, onde é tudo muito perfeito. E a gente tem que entender que as principais causas aí para o surgimento da Primeira Guerra Mundial foi duas práticas. A primeira a gente classifica como imperialismo. O que significa isso? As potências europeias mais os Estados Unidos começam a disputar terras aonde? Na América, na África e na Ásia principalmente, ok? E a outra prática, gente, que nós temos é o nacionalismo. O que significa isso? O surgimento de novos países, e a partir do momento em que novos países vão surgindo, gera-se aquele sentimento de pertencimento, aquele nacionalismo exacerbado. Ou seja, as potências europeias, países novos que estão surgindo, querem se enriquecer às custas de outras nações que não são desenvolvidas, ok? E aí a gente vai ter, né, essa Belle Époque, que é um período de grande industrialização, as pessoas começam a produzir armas, a investir em equipamento bélico, elas começam a investir em soldados. Então esse período é chamado de paz armada e também é chamado de corrida armamentista. É um período em que eles se desenvolvem muito e eles começam a fazer investimentos maciços em armas, tanques, munições, começa a ter acesso à cultura. Então por isso que é chamado de Belle Époque, porque é um período de grande desenvolvimento, um período de grande prosperidade econômica. E aí a gente fala assim, que a partir de 1871 surge o que a gente conhece como Alemanha. A Alemanha, gente, era chamada de Prússia nesse período, e lá na Prússia a gente tinha um cara que ele quis, né, ele fez, na verdade, a unificação dos povos alemães. E esse cara é chamado de Otto von Bismarck, um nome muito importante dentro da história, ele que cria o que a gente conhece hoje como Alemanha, e ele cria, né, ele era o chanceler da Alemanha. O que significa isso? Ele era o primeiro-ministro, e ele cria uma teoria que é chamada de pan-germanismo. Então, pan significa união, unificação, e germanismo, os povos, os antigos descendentes saxões, os descendentes dos alemães, são povos da Germânia. Então ele fala que através do pan-germanismo ele vai unificar todos os descendentes alemães em torno de um único império. Tá? E aí ele cria essa teoria, né, que é chamada de pan-germanismo. Ele se envolve em uma guerra com a França. Essa guerra é chamada de Guerra Franco-Prussiana. E essa guerra, gente, ela vai ser muito importante dentro da história. Por quê? Porque a região, né, conquistada, a região que a Prússia conquista, no final da guerra, a Prússia vai conseguir sair vitoriosa e a França vai ter que ceder 2 territórios importantíssimos, que eram ricos em minério de ferro e carvão, que era a principal fonte de energia e matéria-prima da segunda fase da Revolução Industrial. E essas regiões que pertenciam à França é chamado de Alsácia e Lorena.
Então a Alemanha era nova na parada e já tinha uma inimiga, que era a França, porque ela conquistou ali dois territórios que pertenciam à França, tá? Então com isso, o Otto von Bismarck consegue anexar esses territórios e ele forma o que a gente conhece como o Grande Império Alemão. Esse Grande Império Alemão também é chamado de Segundo Reich. Então foi assim que se deu aí a unificação, o surgimento do país que nós conhecemos hoje como a Alemanha. Bom, gente, surge também outras teorias, né? Que é chamada de pan-eslavismo. Então, pan a gente já sabe que significa união, unificação. E eslavismo são os países do leste europeu. Quais países são estes? A Sérvia, a Macedônia, a Bósnia e Herzegovina, ou Bósnia e Herzegovina, como também pode ser chamada. Esses países, gente, eles defendiam a separação. Eles viviam sob o domínio de um grande império na Europa, e esse império é chamado de Império Austro-Húngaro. E esses países, eles lutavam contra essa dominação. Vai ser nesse contexto, baseado no pan-germanismo, eles falam assim, a gente vai se unir em torno de um único país e formar o que a gente conhece como a Grande Sérvia. E essa Grande Sérvia iria lutar para combater ali a dominação do Império Austro-Húngaro na região. E a gente fala que o estopim para iniciar aí a Primeira Guerra Mundial vai ser o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Então, Francisco Ferdinando, ele era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele vai até Sarajevo, e lá ele vai levar um tiro, ele vai ser morto, ele vai ser assassinado. E com isso a gente fala que foi o pontapé, o estopim, né, para iniciar aí a Primeira Guerra Mundial. Agora a gente fala das rivalidades, né? Quando a gente fala das rivalidades, a gente fala que a Alemanha, ela tinha uma treta com a Inglaterra, porque elas queriam ter disputas capitalistas, né? A Alemanha fala assim, quando vocês dividiram a África, eu ainda não existia e vocês ficaram com as melhores partes. Então a Alemanha consegue conquistar os territórios lá, principalmente da África, em Marrocos, tá? Então ela já tinha uma rivalidade com... A Alemanha tinha uma rivalidade com a Inglaterra por disputas capitalistas, né? De territórios, carvão, ferro. A Alemanha também tinha uma disputa com a França. Por quê? Porque a França cedeu aqueles dois territórios importantes, o território da Alsácia e da Lorena. E a Alemanha tinha uma treta também com os povos russos, né? Com os russos. Por quê? Porque a Alemanha, gente, queria construir uma ferrovia que ligasse Berlim a Bagdá. Berlim, a capital da Alemanha, Bagdá, a capital do Iraque. E essa ferrovia serviria para o escoamento de produtos, para o transporte de produtos. E essa ferrovia iria atrapalhar ali os interesses russos, tá? E aí, após o assassinato do arquiduque por um grupo de sérvios, do arquiduque Francisco Ferdinando, foi formado, né, o Império Austro-Húngaro, automaticamente declara a guerra à Sérvia. E aí vai ser nesse contexto que foi formado a política das alianças, né? Então nós temos ali o surgimento da Tríplice Aliança. Quem fazia parte da Tríplice Aliança? Países como Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E do outro lado nós temos quem? Nós temos a Tríplice Entente. Do lado da Entente nós temos quem? A Inglaterra, a França e a Rússia. Fatores decisivos aí, gente. A guerra ela é dividida em dois momentos. O primeiro momento, essa primeira guerra começou acontecendo e essa guerra é chamada de Guerra de Movimentos. O que significa isso? Os soldados, eles começam a avançar para conquistar novos territórios. Eles avançam ali pelo mapa europeu. E o segundo momento, gente, é chamado de Guerra das Trincheiras. O que significa isso? Esses soldados, eles começam a cavar buracos na terra, extensões de buracos na terra, e lá eles passam dias e noites lutando em bombardeios para se protegerem dos ataques. E essa região, pessoal, essas trincheiras, muita gente morria, então os corpos ficavam ali expostos, entravam em decomposição. E é importante a gente citar aqui, pessoal, que nesse período, quando os homens iam para a guerra, as mulheres passaram a conquistar o direito ao trabalho. Então as mulheres passaram agora a trabalhar nas fábricas, nas indústrias. E nesse momento a gente precisa citar um fato muito importante,
é que a tecnologia foi aperfeiçoada. Então, nesse primeiro momento, foi utilizado os aviões para o bombardeio, para o lançamento de projéteis, tá? O projeto ali do avião 14 bis de Santos Dumont foi utilizado, né, na Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela traz avanços na medicina, avanços no aperfeiçoamento da tecnologia. E aí, gente, fatores decisivos que em 1915 a Itália, ela troca de lado. Ela sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. Ela faz isso porque a Inglaterra oferece terras ao final da Primeira Guerra. E aí, em 1917, a Rússia, ela sai da Primeira Guerra Mundial. Mas por que ela sai da Primeira Guerra Mundial? Porque a Rússia está passando pela Revolução Socialista que acontece no país. E outro fator, pessoal, é que os russos não tinham experiências em campo de batalha. Então eles estavam apanhando pra caramba. E com isso, a Rússia faz um acordo de paz com a Alemanha e esse tratado é chamado de Brest-Litovsk, um pacto de não agressão. E a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, né, os Estados Unidos acaba vendo ali que a Alemanha está vencendo a guerra. Os Estados Unidos, eles entram na guerra. E, gente, uma dica que eu dou aqui para vocês. Sempre que ocorre uma guerra, um país, ele se beneficia dessa guerra. E nesse caso, quem vai se beneficiar da guerra vai ser os Estados Unidos. Mas por que os Estados Unidos? Gente, os Estados Unidos são os maiores produtores de armas do mundo todo. E além disso, eles eram credores, eles eram financiadores da Inglaterra, da França. Então ele pensa assim, se esses países perderem a guerra, quem pagará a dívida, né? E aí os Estados Unidos entra ao lado da Tríplice Entente na Primeira Guerra e acaba derrotando ali a Tríplice Aliança. E aí ele fornece todo o seu poderio econômico e militar e termina a Primeira Guerra Mundial. Gente, outra dica que eu dou para vocês é que toda vez que termina uma grande guerra, é organizado tratados. E nesse tratado foi assinado, esse tratado é chamado de Tratado de Versalhes. Foi realizado em Paris, uma conferência feita em Paris, e lá tinha representantes da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos e da Itália. E esses representantes, eles falaram quem seriam os culpados pela guerra. Então a Alemanha foi acusada como única e responsável aí por iniciar a Primeira Guerra Mundial. E com isso ela teve que indenizar os países vencedores, ela ficou proibida de produzir equipamentos bélicos, ela teve que ceder os territórios conquistados, ela não poderia ter mais de 100 mil soldados. E ainda para ajudar, o imperador Guilherme II, que era o Kaiser, ele renuncia ao cargo de rei, né? Ele renuncia, e aí a gente tem a queda da monarquia, e agora a Alemanha vai ser chamada de República de Weimar. E terminou-se a Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra mal resolvida, e isso consequentemente colaborou aí para a ascensão de regimes totalitários, regimes de extrema direita, como o nazismo e o fascismo. Gente, vou ficando por aqui, espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí para o entendimento de vocês. Muito obrigado.